Olá, aqui é a Ana Long. Neste vídeo eu vim te falar um pouquinho sobre as sombras dos arquétipos, né? Porque a gente vive muito à luz, eu falo algumas coisas, né, que são alguns defeitos de cada arquétipo, mas a gente não entende a magnitude do que isso traz, né? Então hoje eu vou falar sobre Atena, e o que eu venho te falar sobre Atena? Atena, no arquétipo, a pessoa que está no arquétipo, manifestando a sombra desse arquétipo, né? Muito da sombra dele, eu tinha 70% de sombra de Atena. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Atena, ela é focada, ela é objetiva, ela é profissional, ela é estudiosa e ela sempre vence. Ela é uma guerreira e ela sempre vence, sempre vence. Se por acaso, durante a vida de Atena, acontece alguma coisa que ela se sinta não merecedora, que ela se sinta culpada, ou que por algum acaso ela não consiga vencer ou cumprir um planejamento que ela fez, um objetivo que ela teve, alguma coisa que ela queria fazer, e como ela é acostumada a sempre vencer, se Atena não tiver um autoconhecimento e a espiritualidade, ela vai se autopunir. Da mesma forma que ela pune os outros, ela vai se autopunir. Vou te falar um pouquinho sobre o mito da Medusa que explica isso, tá? São vários mitos de cada deusa, né? E esse explica essa autopunição de Atena. O que acontece? Atena tinha o seu templo lindo, maravilhoso, e tinha uma mocinha linda, maravilhosa, e muito serviu a Atena, né? Atena era pura virgem, e as mulheres que serviam a Atena no seu templo, as discípulas de Atena, elas também eram puras e virgens, né? E essa mocinha, ela acabou se destacando, né? Nesse templo, ela queria as ordens de Atena, trazia as regras de Atena para o povo, as graças de Atena, era ela que fazia, que tinha comunicação com o povo, né? A Atena, ao perceber isso, começou a sentir, porque a Atena, ela acaba se endurecendo muito, e essa mocinha, ela ainda mantinha a amorosidade, a compaixão, a delicadeza, coisa que a Atena não tem mais. A Atena é gelo, ela é pedra, ela é racional, né? Então a Atena, na sombra dela, ela se torna insensível e nada empática, né? Ela não tem emoções, ela não tem empatia, ela quer cumprir os objetivos e para isso ela passa em cima dos outros como um trator, ela quer vencer a guerra, né? Então é pelo bem de todos eu vou sacrificar esse aqui e assim por diante, sem ter nada de empatia. Aconteceu no templo, no mito, de essa mocinha ser estuprada, né? Ela foi estuprada dentro do templo. E era proibido ter relações sexuais dentro do templo. Já era proibido ter, imagina, dentro do templo. A Atena, ao invés de punir o estuprador, ela pune a moça. Ela pune a moça, transformando ela na Medusa, naquela cabeça de cobras, que quem olhasse para aquela moça que era tão bela, tão maravilhosa, agora que ficou feia com aquela cabeça de cobra, se tornou um monstro, viraria pedra, né? E a Atena pune a moça dessa forma. A moça, como ela era tão amorosa, tão querida, tão gentil e via que ela estava transformando as pessoas em pedra, ela fugiu para a floresta, para que ninguém olhasse para ela, para que ela não transformasse ninguém em pedra, né? E Atena mandou que cortasse a cabeça da Medusa, porque ela estava se transformando realmente num monstro, né? Estava prejudicando o povo de Atenas, né? E ela ajudou com o escudo, né? A ver através do escudo onde é que estava a cabeça dela, e cortou a cabeça dela e pegou a cabeça dela e colocou no seu escudo. O que isso quer dizer, né? Atena,
se pune, pune os outros, sem empatia. A moça foi estuprada, né? Mas ela puniu. É regra, é lei, é objetivo, tem que cumprir. Sem levar em consideração mais nada, né? Ela quer cumprir aquele objetivo sem ter empatia com mais nada. E a partir desse momento ela se torna fria, calculista e uma punidora, sem coração. E aí, quando ela puniu essa moça, depois que ela matou essa moça, né? Depois que mataram essa moça, ela virou um monstro, que não tinha mais o que fazer, ela virou um monstro, tinha que matar ela. Aí ela pegou essa cabeça e colocou no seu escudo, que ela faz isso então com as pessoas, ela congela, isso eu já falei pra vocês, ela congela, então ela tá lá conversando com a pessoa, daqui a pouco ela congela a pessoa, né? Mas ela também, foi a partir daí que ela começou a ter o amor, a docilidade e a empatia, né? Então é no escudo de Atena que ela petrifica, mas é também lá que tá a docilidade, a espiritualidade e as emoções, a sensibilidade de Atena, tá lá naquela moça, né? Só que ela só trouxe essas qualidades para ela depois que já foi muito cruel. E eu me autopuni muito tempo e eu não sabia o que eu estava fazendo. De várias formas, tá? Eu tinha minha empresa, aí lá pelas tantas eu comecei a acreditar naquilo que minha mãe falava, que meu ex falava, de que tinha crise, de que tinha problemas, de que não ia ter dinheiro, de que ia faltar, quem gastasse ia faltar, e como é que tu vai ter uma empresa e não vai gastar? Então eu comecei a gastar e faltou. E quando isso aconteceu, eu me senti impotente e incapaz. Para alguém que sempre vence, que nunca teve esse tipo de problemas, que é o meu caso, que é o caso das Atenas, aquilo feriu ela de morte. E o que que ela fez? Ela não teve empatia com ela. Eu não tive empatia comigo. Eu não sabia realmente como agir nessa situação. Eu não sabia o que fazer. E o que que eu fiz? Me autopuni. Eu me autopunia comprando excessivamente, ficando endividada. E a minha outra forma de autopunição, porque também eu tinha objetivos de emagrecer e eu sempre cumpria os meus objetivos, né? Eu sempre ia para a praia com no máximo 64 quilos e naquele ano eu não conseguia emagrecer. Eu tava com tireoide, eu tava com um problema que eu não tava me expressando, foi o ano que eu terminei meu namoro, né? Engordei 12 quilos num mês. E eu não estava conseguindo emagrecer. E aquilo me feriu de morte. E eu desenvolvi uma compulsão alimentar, que eu comia como forma de agressão, porque eu não tinha fome, eu não tinha vontade de comer, e eu comia excessivamente só para vomitar. Só para vomitar. E um dia eu lembro, e isso foi por 2 anos e pouco da minha vida que eu fiz isso, sem ninguém saber da minha família ao meu redor. Muita autopunição. E pode ser esse tipo de punição, ou pode ser outro tipo de punição. Eu conheço uma outra Atena que se puniu da mesma forma que eu, comendo demais e vomitando, da mesma forma. E eu lembro de estar no vaso vomitando, provocando o vômito, né? E ter me dito assim, por que que eu tô me punindo? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô me sentindo tão insignificante de me punir? Por que que eu tô me punindo? O que que eu fiz de tão errado que eu mereço essa punição? Sabe? E aí, quando eu descobri que eu sou Deus manifestado, instantaneamente, naquele momento, cessou a minha compulsão e cessou a minha autopunição. Como eu posso punir Deus por alguma coisa, se eu sou Deus manifestado? Como eu posso punir Deus? Deus merece punição? Não, Deus não merece punição. Eu sou Deus manifestado, Ele está em mim. Como eu posso agredir Deus, punir Deus? E nesse momento cessou a minha punição. Na época eu não tinha conhecimento de arquétipos. Eu tinha conhecimento de arquétipos, mas não nessa profundidade que eu tenho hoje, de ser uma professora de arquétipos, de entender do profundo da alma do arquétipo, do profundo do que acontece com o arquétipo, né? De tudo que pode acontecer com ele. Eu não sei tudo que pode acontecer com ele, mas eu conhecendo toda a mitologia,
desses arquétipos, eu consigo saber para onde a pessoa tá indo, qual a situação que ela tá indo, o que ela tá manifestando na vida dela, né? Poderia ter me curado muito antes se eu tivesse esse conhecimento, de que eu tava me autopunindo, de que eu não tava tendo compaixão comigo. Deu errado, deu errado. Ai, não consegui emagrecer como eu queria, não consegui. Eu estava com outros problemas, né? Então, eu não tive compaixão comigo, imagina com os outros, né? A Atena não perdoa. A Atena não perdoa, eu nunca perdoava ninguém, nunca perdoava ninguém. A pessoa que me feriu, ela passou a não mais existir. Não me vingava, eu não me vingava, que nem ela se vingou dessa moça, né? Ela puniu ela, né? Ficou com raiva, se vingou, né? Teve uma outra situação também que eu tive 2 vezes, eu me lembro de ter agido com maldade na minha vida, e foi nessa de eu me autopunir, que eu não estava percebendo o que eu estava fazendo comigo mesma, eu estava me autopunindo, e outra vez foi por ciúmes, né? E foi bem que nem o conto, o mito da Atena e da Medusa, foi exatamente o mito. Eu trabalhava na imobiliária, aí eu deixei de ser secretária, passei a ser corretora, antes de eu ter a minha empresa, né? E veio uma mocinha trabalhar, era uma mocinha doce, gentil, generosa, e aí eu disse, nossa, essa mocinha bonita, né? Porque eu era mais bonita, né? A Atena compete com a Afrodite, né? E eu tinha também uma Afrodite forte. E aí eu disse, essa mocinha tá querendo tirar o meu lugar, inconscientemente, mas eu disse, essa mocinha não vai poder ficar aí, não. E eu dei um jeito dessa mocinha ser demitida. Depois eu ajudei ela a arrumar um emprego, né? Eu senti culpa, né? Eu ajudei ela a arrumar um emprego, né? Que nem a Medusa depois foi colocada aqui, né? Mas antes disso, eu destruí a vida dela. Ela estava grávida, eu fiz com que ela fosse demitida, enalteci os erros, não falei nada de acertos para que ela fosse demitida. E isso me gerou uma culpa por muitos anos. Então, eu lembro desses 2 episódios que a Atena estava muito sombra em mim, muito negativo. Esse ciúme dessa mocinha, né, de ela estar sendo mais, do pessoal falar bem dela, né, dos meus colegas de trabalho, meu chefe, enfim, e disso, de autopunição, né, nesse caso da compulsão alimentar e de vomitar, né. Eu fazia isso, me autopunia. Então, a gente sempre tem que estar ligado no que a gente faz, tá? No que a gente tá fazendo com a gente. Vou fazer também vídeo para as outras deusas. Eu tô fazendo primeiro esse porque era algo que eu não tinha me lembrado de colocar no curso. E eu achei interessante porque se você tá vivendo uma situação dessas, ou conhece alguém que tá vivendo uma situação dessa, você tem que entender que a pessoa tá em autopunição. Então, resgata isso nela, chama Cristo em presença. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional para essa situação. Mostra para essa Atena que ela é Deus manifestado. Você é Deus manifestado. Como você pode punir Deus? Você não merece punição. Você já está perdoada. Tudo bem. Faz outro plano. Pensa em outra coisa. Bola para frente. Você já está perdoada, você é Deus manifestado, você não pode se punir, porque você é Deus manifestado. Chama Cristo em presença. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para toda essa situação de autopunição, de autoengano. Eu me perdoo por ter comido em excesso, vomitado, ter praticado a bulimia por tantos anos, por tanto tempo, me autopunindo, sem ter compaixão e amor por mim. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por ter feito planos e não ter cumprido meus planos. E eu te agradeço por tudo isso ter acontecido exatamente da forma como foi, porque senão eu estaria aqui e agora. Cristo, eu te amo em presença.
para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós agora. Gratidão, 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 gratidão. Essa é a técnica de cura que eu utilizo em todos os meus atendimentos e que cura sempre, sem exceção. Entrega de verdade e você vai manifestar a cura. Aceita a cura, tá bom? Um beijo de luz. Nos vemos mais adiante.